Bem-vindos a mais um vídeo. Estamos chegando no meio do ano, período em que a gente começa a fazer aí algumas metas para o segundo semestre do ano de 2024. Então, nesse vídeo eu decidi conversar um pouco com vocês sobre os livros que eu gostaria de ler até o final do ano. Gostaria, porque tem muita coisa aqui que provavelmente eu não vou conseguir ler até o final do ano, ou talvez o outro eu encaixe e apareça aqui lendo, trazendo resenha. Então, é uma lista bem despretensiosa que eu quis trazer aqui para vocês. E, inclusive, falando um pouquinho sobre isso, né, eu sinto zero pressão em relação a essas metas que eu estabeleço. É claro que eu tenho projetos aqui, que esses projetos eu priorizo, mas eu não fico me martirizando se eu não consigo ler X ou Y livro, e acho que em nenhum momento algo que é tão prazeroso, algo que é mais voltado para o lazer, deveria ser uma pressão para alguém. Inclusive, eu falei um pouquinho mais sobre isso num vídeo chamado Em Defesa de Ler por Prazer. Se vocês ainda não assistiram, eu recomendo lá que assistam. Inclusive, fazendo um adendo aqui a esse vídeo, eu tenho um vídeo em que eu mostro 6 livros que eu selecionei para o segundo semestre aqui, como projeto de leitura do canal de fato. Então, esses livros eu pretendo efetivamente ler a cada mês. Claro que se o livro não estiver funcionando de jeito nenhum, se eu não conseguir, né, a gente posterga ou acaba trocando por outro livro. Mas aqueles 6 livros selecionados, sim, são um projeto de leitura que eu estabeleci. Eles estão aqui do meu lado, então só para recapitular, esses são os 6 livros do projeto aqui para o canal, começando com Paraíso Reconquistado, no mês de julho. Já estamos no mês de julho, né? Preciso começar a ler. A Peste do Camus, como o livro do mês de agosto, que os membros aqui do canal me ajudaram a escolher para o mês de agosto, que eu fiz um vídeo específico lá para os membros. Os Lusíadas, que vai ser o meu projeto do segundo semestre, que eu pretendo fazer vídeos a cada canto aqui, como eu fiz de Paraíso Perdido, e esse aqui vai ser o livro, então, de setembro. Em outubro, vamos ler mais um Charles Dickens aqui nesse canal, com Oliver Twist. Em novembro, teremos Thomas Hardy novamente, com Tess of D'Urbervilles, Tess de D'Urbervilles. E, por fim, em dezembro, leremos O Leopardo, do Lampedusa. Esses 6 livros aqui estão selecionados, então, para esse projeto do segundo semestre. Como eu falei, eu tenho um vídeo específico falando sobre esse projeto, caso vocês queiram saber um pouquinho mais sobre essas escolhas. Mas hoje eu quero fazer, de fato, uma lista despretensiosa de alguns livros que eu quero muito ler há algum tempo já, que eu tenho namorado aqui na minha estante. E, inclusive, eu não sei vocês, mas eu sou uma pessoa que muda um pouco de gosto, por isso que eu fiz essas listas, né, de 6 livros por semestre, não 12 para o ano, porque chega na hora eu mudo de ideia e eu vi que eu tenho um pouco essa coisa de ser meio de lua, então eu decidi fazer esses 6 a cada 6 meses. E essa aqui é uma lista despretensiosa que pode mudar a qualquer momento, como eu falei, né? Mas começando então por Ratos e Homens, do John Steinbeck, eu estou muito curiosa para ler esse escritor aqui. Inclusive, eu mostrei no meu último vídeo de Novos na Estante. Esse aqui é um livro que chegou no outro mês ainda, mas eu tinha esquecido de mostrar. E alguns comentários vieram elogiar esse livro aqui e dizer que deveria aparecer um Steinbeck nesse canal. Então, eu quero muito trazer aqui uma resenha desse livro. E é um livro bem curtinho, então eu acho que vai dar para encaixar em algum momento que eu esteja mais tranquila, queira ler um livro aí durante um final de semana, aí eu trago uma resenha de Steinbeck para vocês. Eu tenho, assim, um pouco de receio de não gostar muito, pelo menos do que eu ouvi, especialmente de As Vinhas da Ira. Talvez não seja um livro que vá me agradar muito, mas vamos ver o que vai dar e eu trago para vocês, então, as minhas impressões. Outro escritor que eu estou com muita vontade de ver se eu vou gostar ou se eu vou detestar é Gabriel Garcia Marques. E eu comprei esse aqui, o Crônica de uma Morte Anunciada, para ser o primeiro livro do Gabo que eu quero ler. Eu cheguei até a ler as primeiras páginas, assim, senti mais ou menos o estilo de escrita do Gabo, né? Mas não consegui pegar esse livro para ler mesmo, e eu quero muito pegar, especialmente porque ele é bem curto, ele tem 150 páginas com uma diagramação muito tranquila nessa edição aqui. Então eu acho que é outro livro que dá para ler rapidinho, assim, outro que eu pretendo, né, encaixar em algum momento aqui nas minhas leituras e trazer para vocês, que eu tô muito curiosa para ver, porque, enfim, eu já conheço um pouco da história do Gabriel Garcia Marques, então eu já tenho um abuso por conta da amizade dele com Fidel Castro, enfim. Mas é um prêmio Nobel de Literatura, foi muito tempo amigo do Mário Vargas Llosa, que é um crítico literário que eu aprecio muito. E claro que a gente tem que separar autor e obra, né? Vamos ver o que vai ser, então, da minha experiência de Gabriel Garcia Marques. Um livro que eu tô há muito tempo querendo ler, esse aqui realmente tá estacionado e eu nunca consigo encaixar ele em algum momento, mas eu queria muito tentar ler, pelo menos esse ano, é
o A Insustentável Leveza do Ser, do Milan Kundera. Esse aqui é o livro preferido de muitas pessoas que têm um gosto parecido com o meu, então eu acho que tem tudo aí para ser uma leitura prazerosa, tem filosofia, tem personagens assim mais interessantes, tem a questão de ser mais contemporâneo também. Eu não costumo trazer livros tão contemporâneos e, curiosamente, esses dois que eu mostrei aqui por último são livros do século XX, né? Então tá aqui o Milan Kundera que eu pretendo ler. Eu li só alguns textos dele do Arte do Romance, que tá aqui do meu ladinho, porque esse aqui é um livro em que ele fala sobre outros livros, né? Inclusive eu adoro a capa e a padronagem, de forma geral, assim, da Companhia das Letras para os livros do Kundera. Esse aqui eu li o que ele fala sobre Kafka, porque eu li o Processo do Kafka esse ano, né? Mas tá aqui o romance que eu quero muito ler de Milan Kundera. Vamos ver se eu consigo ler em algum momento. Me digam aí se vocês já leram, se é uma leitura fluida, se é uma leitura que eu vou fazer mais rapidinho, assim, ou vou ficar muito tempo lendo esse livro. Digam o que vocês acham que vai ser aqui a minha experiência com Milan Kundera. Outro texto bem curto que eu quero ler, e vocês estão vendo que eu não tenho tanta desculpa para não ler alguns que estão por aqui, mas eu queria muito ler A Metamorfose de Kafka, e eu tenho nessa coleção aqui da Penguin, que traz Essencial Kafka, né? Tem vários textos dele aqui, e o último é A Metamorfose, que é o maior, né? Esse é outro livro que eu acho que eu vou ler rápido, mas ele é um livro incômodo, e já conhecendo a escrita do Kafka por O Processo, eu vi que é um livro incômodo e que não é tão gostoso de ler, assim, não é um livro que a gente pode encaixar em qualquer momento da vida, assim, especialmente esse, né, que pelo que eu já vi de resenha e de comentários, é de fato uma coisa bem incômoda e até pode trazer um asco, né, por conta aí do personagem que acorda metamorfoseado num inseto gigante, então, enfim. Mas eu quero muito ler e eu gostei do Kafka, assim. Até hoje eu não sei explicar pra vocês se eu gostei ou não de O Processo do Kafka. Enfim, tentei conversar um pouco sobre ele no vídeo que eu fiz, né, aqui pro canal, na resenha. Mas é um livro que traz sentimentos estranhos. Eu acho que essa é a melhor forma de resumir. Um livro de Jane Austen que eu quero muito ler é Emma. Eu estou com esse livro aqui há um tempinho, já ganhei de presente da Cleísa, que queria que eu lesse esse livro com ela na época, inclusive, mas eu acho que ela também não leu. Só que hoje a gente está lendo Razão e Sensibilidade no clube, né, no Clube Ethos, e estamos pensando em fazer um projeto de Jane Austen por lá. Porque o pessoal tá gostando, assim, do estilo da Jane Austen, que é um clássico um pouco mais leve, né, uma coisa mais tranquila de ler, mas claro que traz aí suas entrelinhas, suas ironias, seus personagens bem marcantes da literatura britânica. E esse daqui é um dos livros que eu mais quero ler dela. Eu acho que eu vou gostar, assim, pelo que eu já ouvi da história, pelo que eu já vi, assim, do enredo, tem tudo para ser um livro que eu vá gostar bastante da Jane Austen. Esse aqui eu acho que eu já falei várias vezes que eu quero muito ler, e inclusive eu sempre falo o título errado, porque é o Apanhador no Campo de Centeio, e não nos Campos de Centeio. Mas enfim, quero muito ler esse livro do Salinger. É literatura americana, já começa por aí, e eu acho que é um livro bem fluido, bem gostoso de ler também, embora seja um adolescente, personagem, narrador, que é protagonista, enfim, dessa obra aqui, que todo mundo fala que é meio chato, é meio irritante. Algumas pessoas têm abuso desse livro por conta desse personagem, mas eu acho que eu vou gostar, por tudo que eu já ouvi também, por ser uma coisa meio road trip, por ser um grande romance americano, tem tudo para eu gostar desse livro, espero gostar. Só que ele tem 230 páginas, mais ou menos, então eu não sei se vai ser uma leitura muito rápida também, mas pretendo sim encaixar em algum momento que eu esteja mais tranquila aqui desse segundo semestre. Agora, um livro que não é tranquilo de ler, eu já sei que não é um livro tranquilo de ler, mas eu queria muito ler esse ano, porque eu estou muito curiosa para ver o que eu vou achar de William Faulkner e seu O Som e a Fúria. Eu não sei se eu deveria começar Faulkner por outro livro além desse aqui. Eu comprei especialmente porque tá no meu projeto de 30 livros para ler antes dos 30 anos. No final desse ano eu vou fazer 27, então ainda temos 3 anos por aí. Mas eu queria muito ler esse livro. Estou muito curiosa para ver o que eu vou achar, porque tem gente que odeia esse livro, tem gente que coloca como nos preferidos da vida, e eu sempre fico meio curiosa com esses livros que trazem sensações bem dissonantes, assim, entre os leitores. E, enfim, Faulkner também é outro grande escritor americano, esse é do século XX, muito famoso, especialmente por essa obra aqui. Então eu tô bastante curiosa para ver se eu vou gostar ou se eu vou odiar, qual time que eu estarei aqui na leitura de Faulkner. Agora, um contemporâneo que talvez vocês não estejam esperando aqui nessa lista, mas que eu tô a fim de ler há muito tempo. Eu tô com muita vontade de pegar esse livro, assim, numa sexta-feira, que eu vá ficar em casa o final de semana inteiro e devorar o livro. Que eu acho que
essa é a sensação que ele me passa de que vai ser a minha leitura, que é a História Secreta da Donna Tartt. Esse aqui é um livro contemporâneo mesmo, um livro bem recente e que eu vi várias vezes já aparecendo e que tem várias referências à literatura clássica e que tem uma pegada de mistério, de suspense. Eu achei bem interessante, assim, e eu queria muito ler esse livro para ver o que eu vou achar de um contemporâneo, porque faz tempo que eu não leio um livro contemporâneo. Ele foi publicado pela primeira vez em 1992, pelo que eu vi, então tem já mais de 30 anos. Mas, enfim, é o livro mais novo que eu tenho na minha estante, eu acho, porque foi um dos poucos aqui mais recentes que, de fato, eu fiquei com vontade de ler e eu tô com muita vontade de pegar em algum momento. Só que é um calhamacinho, né? Querendo ou não, tem aqui mais de 500 páginas, embora pareça ser bem tranquilo, assim, pela diagramação, tem bastante diálogo também, parece ser fluido, mas enfim, é um livro que eu estou com bastante vontade de ler há algum tempo já. Agora, uma coleção que eu gostaria de terminar, uma trilogia, ou que na verdade é composta por 7 livros, né? Enfim, aqui nas minhas edições é uma trilogia, porque tem 3 volumes, é O Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo. Eu já li O Continente, volume 1 e 2, e já trouxe um vídeo sobre O Continente, volume 1. E eu tô bem no inicinho aqui de O Retrato. Eu estou gostando desse livro, mas ele é um livro que eu não tô conseguindo pegar para ler, porque a minha rotina tá bem corrida ultimamente, eu tenho priorizado, claro, os livros dos meus projetos, do clube. Quem viu o vlog que eu liberei para a área de membros, né? Porque na área de membros tem uma faixa, que é a terceira, que eu libero vlogs exclusivos, mais pro meu dia a dia, meu cotidiano. Quem assistiu viu que eu tô bem corrida por aqui, conseguindo ler pouco. E eu queria muito pegar mais Érico Veríssimo para ler, só que tá difícil. Então, eu queria terminar O Tempo e o Vento, e ainda tem, então, o Retrato, e tem o Arquipélago, que é o último livro com 3 volumes também, né? No caso aqui tem o Retrato, volumes 1 e 2, e o Arquipélago, se eu não me engano, tem 3 partes também, e tem mais de 1000 páginas. Se eu não me engano, tem pelo menos umas 1000 páginas. Então eu não sei se eu vou conseguir terminar pelo menos o Retrato aqui esse ano. Mas eu queria muito dar continuidade, porque eu estou apaixonada pela história e pela escrita do Érico Veríssimo. Eu realmente amei o Continente, tanto o volume 1 quanto o volume 2. O Retrato tá parecendo um pouco mais fraco, pelo menos aqui no início, mas ao mesmo tempo eu sei que são temas que vão me atrair, porque esse aqui é o livro que traz mais diálogos políticos, embates políticos da época. Eu gosto disso, né? Então tem tudo para eu gostar também. Só que tem esse problema, eu realmente não estou conseguindo pegar para ler, e é um livro mais denso, assim. A letra é pequena, é um pouquinho apertado, então é um livro que eu acabo demorando mais para ler, para avançar na leitura, né? Embora seja super fluido. E eu lembro que o Continente eu pegava muito para ler antes de dormir, eu acabava lendo 20, 30 páginas e deixando para dormir mais tarde, enfim. Mas não é exatamente a mesma sensação que eu tenho aqui com o Retrato. E eu não vou colocar como meta de jeito nenhum, porque eu acho que eu realmente não vou conseguir terminar até o final do ano. Mas é uma coleção aqui sensacional e eu estou realmente amando o Érico Veríssimo. Por fim, eu trouxe 2 livros de não ficção para comentar aqui com vocês. Eu quero muito ler Stefan Zweig, porque eu mostrei no último vídeo que eu recebi os ensaios dele, né, sobre outros escritores, e todo mundo me recomenda muito a autobiografia dele, a autobiografia O Mundo de Ontem. Eu acho que esse é um livro que eu vou gostar bastante. O estilo de escrita do Zweig eu gostei já pela forma com que ele escreve, assim, é muito bonita a escrita dele, muito... Não é rebuscada, assim, mas é de fato bonita. Eu acho que esse é o adjetivo que tem, assim, pra escrita dele. E essa daqui é a autobiografia dele. Ele tem uma vida muito interessante. Os fatos do século XX impactaram muito na vida dele, né? Eu queria muito tentar ler, pelo menos, esse livro aqui esse ano. E eu tenho outros dele aqui. Eu tenho o livro do Fouché, tenho o livro da Maria Antonieta. Mas me parece que esse aqui me atrai mais. Por isso que eu queria começar, então, os livros maiores dele por esse daqui. Tem quase 400 páginas também, não é um livro curto. Mas, enfim, vamos ver se eu consigo encaixar em algum momento esse livro aqui dos Zweig. Por fim, aqui eu coloquei O Prazer de Pensar, do Theodore Dernpol. Eu gosto muito do Dernpol, estou relendo nesse momento Podres de Mimados, mas eu queria muito ler um livro inédito dele aqui para mim, porque eu já li alguns, e O Prazer de Pensar é um livro que vai falar sobre livros e literatura, eu sempre gosto muito desse tema. Só que a Lara Virtuoso estava lendo esse livro aqui, e ela disse que não gostou tanto assim, e estava esperando outra coisa, então eu estou esperando ela avançar um pouco e me dar um feedback sobre o que ela está realmente achando desse livro aqui. Só que, enfim, também é um livro com menos de 200 páginas, e eu gosto muito do Theodore Dernpol, por isso que eu queria colocar
alguma coisa, alguma novidade dele aqui. Eu sei que tem vários livros aqui na minha estante que eu ainda não li dele, que estão longe de serem lançamentos. Ele continua publicando livros, né? É um escritor muito profícuo, mas esse aqui é um dos que mais me deixa com vontade de ler, digamos assim. Bom, esses são os livros, então, que eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre a minha vontade de ler, ver o que vocês acham, se vocês já leram, se vocês têm aí alguma sugestão de alguma ordem diferente que eu possa fazer. Me digam aí o que vocês querem ler ainda para o segundo semestre, se tem algum projeto em vista. A gente ainda tem algumas leituras conjuntas, né, previstas para 2024 no Clube Etos. A gente está mudando algumas coisas, pensando em alguns projetos diferentes para trazer para vocês. Mas esses aqui são livros um pouco mais que estão fora, assim, do nosso radar e que eu tenho interesse em ler, com exceção de Emma, que talvez entre num projeto aí de Jane Austen. Enfim, digam aí o que vocês querem ler e o que vocês acharam aqui das minhas escolhas. Se vocês gostaram do vídeo, deixe uma curtida também. Lembre-se de se inscrever no canal, porque isso me ajuda bastante. E até o próximo vídeo.